Seja bem-vindo a mais um Culturalm. A minha convidada de hoje é herdeira de uma das mais antigas expressões artísticas. Podemos dizer que tem para aí mais de 40 mil anos. Não a convidada, mas o seu trabalho. É aquilo que eu costumo designar por a verdadeira arte democrática. É de acesso a todos e pode tornar o nosso dia mais feliz. A minha convidada é muralista, pintora, ilustradora, isto e muito mais, Sofia Camacho. Olá, Sofia. Olá, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar este desafio. Obrigada eu. Muralista, entenda-se. Pintar paredes já é uma tradição, faz parte da nossa humanidade, começou com a arte rupestre. O que é que encanta? Pintar algo, desenhar, em algo que tem uma dimensão gigantesca. Certo. Acho que é precisamente, ou seja, a dimensão, há um encanto em encarar uma parede enorme e saber, ou tentar antever o que é que poderá sair dali. E também aquilo que disse, ser democrático é uma coisa que depois eu faço, enquanto eu faço é um bocadinho meu. Depois de eu acabar de fazer, é de toda a gente, é de quem passa e é de quem aprecia e é de quem se identifica. E não é preciso pagar para ver. E não é preciso pagar para ver, não é preciso ir a um museu, portanto tem assim um potencial de ser algo muito, muito especial. Como é que isto começou? A sua formação é arte? É artes mesmo? Nem não. Por isso, na verdade, não. Ou seja, mais ou menos, eu fiz o secundário em artes visuais, e depois acabei por licenciar-me em conservação e restauro. Portanto, sempre ligada às artes, mas foi um pouco por exclusão de partes, ou seja... E coisas grandes, porque o restauro também... Também, mas também pode ser muito minucioso, não é? Portanto, não queria ser arquiteta, não queria ser artista plástica, e então fui excluindo e ficou o restauro. E assim foi, e adorei, e trabalhei em restauro durante uns anos. Não sei, a vida tem uma maneira muito engraçada de nos levar onde nós temos que ir. E eu estive uns anos nos Açores a trabalhar em turismo, que não tem nada a ver com a minha formação, e quando regressei dos Açores, isto foi em 2019, por acaso surgiu em conversa e eu comentei que sempre tive o sonho de pintar uma parede. Pronto, ou seja, quando era miúda gostava de pintar as paredes do meu quarto, mas não chegou a acontecer. E se calhar os pais não iam achar muita graça. Pois, não é que eles não me dessem essa possibilidade, mas acabou por nunca acontecer, porque eu também sempre tive muitas ideias e depois às vezes não levo as coisas até ao fim, então foi sempre ficando assim para trás. Nessa altura, em 2019, em conversa com umas pessoas, se queres pintar uma parede mural, há um festival em Ulm, eles estão sempre a chamar pessoas, se quiseres ir experimentar, vais. E assim foi, e desde aí nunca mais parei. Porque depois surgiu um cliente aqui, depois alguém que viu, e isto funciona muito com... Nós sabemos que as redes sociais são importantes, mas o boca a boca... O boca a boca, para mim, continua a ser, até porque implica um contacto direto entre pessoas, não é? Que é uma coisa que é importante para mim, que é das partes que eu mais gosto no meu trabalho. E foi acontecendo, e eu fui dizendo que sim, e aqui envolvidos 5 anos, 6 anos quase, aqui estou eu. Pinta muros exteriores, mas também paredes interiores. Também, porque depois com este boca a boca depois acaba por surgir também clientes particulares, pessoas que têm interesse e que pedem orçamentos e tudo mais, então acabo por trabalhar um bocadinho nas vertentes todas. Isso é uma coisa que compensa? Monetariamente? Monetariamente, depende. Isto depois mete aqui uma série... Da dimensão das coisas? Sim, creio que sim. Acho que a chave da questão é nós sabermos o nosso valor e sabermos pedir o dinheiro que equivale a esse valor. Eu tenho tido sempre alguma dificuldade com isso, porque como nunca estudei artes e tudo, há sempre uma parte de mim que acha que não posso pedir tanto, ou que não posso isto, ou que o cliente se calhar vai achar muito, e então entra aqui também toda uma outra dinâmica de trabalho pessoal, mas se eu pedir realmente aquilo que valho, compensa monetariamente, com certeza. É porque pintar um muro, portanto a matéria
a base, não é um papel, portanto o muro tem características muito específicas. Certo. Depois, no caso do exterior, está sujeito a intempéries, a chuva, a vento, portanto a erosão com certeza. da areia, da pedra. Sim. Como é que... O que é que se faz? Como é que se prepara uma parede? A parede tem que ter uma preparação específica. Sim, não é chegar ali com a tinta e começar a pintar, a desenhar. Pois, depende da parede. Ou seja, se for uma parede com um bom acabamento e uma parede recente e tudo bem rebocado e já com um primário e tudo mais, podemos chegar e começar logo a pintar. A maior parte das vezes isso não acontece, não é? São paredes, precisam um bocadinho de reboco. Eu tento, quando eu vou fazer a minha parte do trabalho, que isso já esteja tudo resolvido. Portanto, em contato com o cliente, eu digo, olha, a parede tem que ter estas condições. Portanto, se tem buracos, se tem infiltrações, por exemplo. Infiltrações é uma coisa que, se eu puder não intervir naquela parede, ainda por cima com o meu background de restauro, não é? Pois. Já sei que aquilo vai sempre dar problemas daqui a 1 ano ou 2 anos e eu também não quero isso, não é? Quero, quando o cliente me contrata para fazer o trabalho. É uma coisa para durar, não é? É suposto, como uma pintura, um quadro. Claro. Embora os quadros também tenham problemas Claro, o restauro. Claro, mas sim, é isso. Ou seja, nunca podemos esperar a durabilidade, por melhores que sejam os materiais, nunca podemos esperar uma durabilidade igual a um quadro que está resguardado numa sala sem exposição direta ao sol e tudo mais. Portanto, isso é uma coisa que eu digo logo ao cliente, quer dizer, eu trabalho com as gamas mais elevadas, portanto, com alta durabilidade, resistência à UV, tudo, depois ainda pode-se dar um verniz de proteção e podemos dizer que aquilo, se calhar 10 anos, aguenta, mas quer dizer, se for uma parede, isto é outra coisa muito curiosa, que eu comecei a ter contacto quando comecei a trabalhar, que foi, depende da posição da parede, portanto, uma parede virada a sul, que apanha com exposição solar, não é? O sol nasce a este e põe-se a oeste, portanto, uma parede voltada a sul apanha com o sol o dia todo. Portanto, é uma parede que, à partida, terá menos durabilidade que uma parede virada, se calhar a norte vai ter mais fungos ou mais escorrências, mais umidade, vai ter outro tipo de problemas. Portanto, isso é uma coisa que eu também tenho em consideração sempre que abordo qualquer trabalho de exterior. Quando eu pinto, e também é pintora, portanto, pinta quadros, óleos, suponho eu. Acrílico, trabalho com acrílico, sim. Trabalha com acrílico. Quando nós pegamos numa coisinha com uma dimensão mais pequena, podemos, enfim, pintar qualquer tema ou qualquer coisa que seja muito até pessoal. Quando eu tenho que pintar um muro, uma coisa que é de acesso ao público, as pessoas passam na rua e veem aquilo, o que é que eu faço? Que temas é que eu posso lá colocar? Porque é uma responsabilidade diferente, não é? É assim, geralmente, como eu trabalho sempre, de alguma forma, por encomenda, eu tenho sempre diretrizes de quem me encomenda o trabalho, não é? Portanto, seja uma câmara, seja um particular, geralmente as pessoas têm uma ideia daquilo que querem, eu depois dou o meu cunho pessoal, apresento projeto, fazem-se afinações ao projeto antes de decidir o que é que vai realmente para a parede. No mundo ideal, eu acho que posso falar pelos artistas todos, nós seríamos contratados com um cachê fixo para fazer aquela parede e nós poderíamos pôr aquilo que nos apetecesse. E aí entraria a questão da responsabilidade pessoal. Eu, pessoalmente, isto a nível de tema, eu gosto sempre, ou seja, eu gosto sempre de fazer as pessoas viajar um pouco e sonhar um pouco e que parem ali, que olhem, e aquilo se calhar não faz sentido, mas também lhes dá a possibilidade de perceberem que há mais do que aquilo que se vê com os olhos. E então eu procuro um bocadinho sempre isso, portanto, tento sempre algum tema inspirador, de forma a poder dar às pessoas que ali passam aquele momento em que de repente são transportados para outros mundos. Por exemplo, voar é um dos temas do muro. A descida às profundezas do oceano também é um dos seus temas. Ou seja, nós podemos ter acesso a algo que normalmente na vida real não conseguimos ter, é o imaginar.
Sim, sim. Ou seja, não conseguimos ter porque estamos tão distraídos com a roda do ratinho, não é? De trabalho, casa, casa, trabalho, contas, e estamos tão distraídos que não temos contacto com essa dimensão interna que temos todos, não é? E eu sou, por natureza, uma pessoa bastante introspectiva e passo horas, como eu não sei, a viajar na maionese, que é assim um termo que não sei se é adequado a este contexto, mas eu gosto muito de utilizar. E acabo por tirar muitas conclusões, fazer muitas análises próprias e sempre com o intuito de me tornar a melhor versão que eu posso ser. E as minhas pinturas refletem um bocadinho essa busca, por isso é que falam das profundezas. Às vezes é tudo tão negro à nossa volta, mas há uma luz dentro de nós, é para cima que nós vamos, e se nós tivermos essa noção, havemos de lá chegar, e é um caminho que é cíclico, é em espiral, é para cima, e então acho que, ou seja, eu só posso falar eu enquanto artista, enquanto mais do que ser artista, é enquanto ser humano, não é? E a minha pintura apenas reflete um bocadinho isso que eu faço 24 horas por dia. Sofia, e a ilustração? Agora vamos para as dimensões mais curtinhas, mais pequeninas. Ilustrar um livro, como é que é? Há liberdade do autor? Está condicionado pelo outro autor? Porque são ali duas vozes que têm que se entrelaçar, digamos assim. Há um diálogo. Tem que haver, tem que existir. Como é que é a ilustração? Porque já ilustrou livros, já fiz. Trabalhei já com a Daphne, que tem umas histórias muito, muito giras sobre a Burrinha Rosa. Eu ilustrei 2 dos livros que ela escreveu, de uma trilogia, e basicamente é isto. Portanto, há a história, não é? Que é em conversa com, neste caso, a escritora, definimos o que é que vai em cada página, quais são as partes importantes de serem ilustradas, que elementos da escrita é que devem constar na ilustração, para criar todo um ambiente que seja coerente e que crie ali uma bolha própria e que reflita aquilo que o escritor, não é? O escritor é quem pensa a obra, não é? E eu chego ali e tenho um nível de faculdades diferentes e posso acrescentar à história. Portanto, eu não vou ali inventar nada, vou dar o meu cunho pessoal. Portanto, a partir do escritor, quando entra em contacto comigo, já conhece o meu trabalho e antevê que eu poderei ser um bom membro para fazer tornar algo um bocadinho, que já é bom, um bocadinho maior ou mais acessível. Onde é que se sente mais realizada? A nível de trabalho, o que é que gosta mais de fazer? Por outras palavras, o que é que gosta mais de fazer e qual foi dos trabalhos que fez aquele que a marcou? Porque já fez trabalhos cá em Portugal, já fez trabalhos também lá fora. Sim. No estrangeiro. Sim, no estrangeiro, internacionalizado. Exatamente. De todos os trabalhos que fez, o que é que a marcou? O que é que a realizou mais profissionalmente? Porque às vezes uma coisa pode não ter uma relação com a outra, não é? Sim, mas no meu caso tem. Eu sou uma pessoa, eu necessito de me poder ligar emocionalmente àquilo que faço enquanto trabalho. Portanto, não consigo dissociar, não consigo ter um trabalho para pagar contas do qual não gosto só para pagar contas, ou seja, eu tenho que ter sempre essa dimensão. Assim, quando me perguntou, portanto, eu já gostei de fazer muita coisa e vários trabalhos têm um lugar especial no meu coração, mas tenho um em particular que foi encomendado pela Câmara Municipal de Setúbal, até, e eu trabalhei com a comunidade do bairro do Grito do Povo e bairro dos Pescadores. Portanto, nós em conjunto desenvolvemos um mural e depois houve uma série de eventos em que houve uma partilha, eles pintaram parte do mural comigo, que eu também tenho esta dimensão de fazer workshops, a parte inicial de como é que se começa um mural, como é que eu passo uma coisa deste tamanho para uma escala deste tamanho, porque há técnicas específicas e eu gosto muito de partilhar e ensinar isso. Esse em particular foi muito especial porque realmente criou-se uma conexão muito bonita com as pessoas e é o que eu gosto mais é o que mais me realiza no meu trabalho. É quando eu sinto que realmente o que eu estou a fazer acrescenta valor às pessoas, e neste caso foi muito giro porque era assim uma figura, aquilo era uma parede de 12 metros por 4, portanto era uma parede bastante grande e portanto, é uma figura que tem um bairro em forma de coração nas mãos e depois foi muito engraçado porque eu
eu planeio o mural, obviamente, mas gosto de deixar certas coisas em aberto. E nesse caso decidi desenhar no coração, fui ao Google Maps e desenhei exatamente os bairros vistos de cima. Então foi muito engraçado porque as pessoas passavam e de repente diziam: olha, é a minha casa, olha a tua casa ali. E então foi assim criou-se ali uma empatia, até porque fiz o trabalho em duas fases diferentes. E então é isso que me realiza, é esse contacto direto com as pessoas e sentir que o meu trabalho não é meramente decorativo, tem significado para as pessoas e as pessoas para as quais os trabalhos ficam, não é? Com os moradores e tudo mais, que passam por ali e tiram coisas boas, seja memórias ou seja aquilo que já falámos. Também dá workshop? Sim, trabalho já com escolas e tudo, portanto definimos um projeto e depois fazemos esta parte toda do como passar em grande escala, ponho os miúdos a fazer isso, e pá, eles adoram porque sentem-se... Eu não faço o trabalho por eles, é uma coisa que eu estou ali para guiar, mas eles fazem e depois quando percebem que conseguem fazer e começam a perceber como é que depois podem utilizar isto para outras coisas, acho que é um trabalho que também gosto bastante de fazer. E é motivador e é uma forma de criar um conceito de comunidade. Sempre, sim. A partir de miúdos, portanto, tão pequeninos. Também fez uma residência. Sim, para artistas, a Arte 3C. Sim, não Arte foi? 3C. Que experiência foi que essa de uma residência? Incrível, porque foi muito giro, portanto fizemos várias visitas ao local. Eu já conhecia o projeto do Observatório da Paisagem da Charneca, ali agora falha-me a localização, mas pronto. No Choto, obrigada. Sim. E então eu já conhecia a Graça, já tínhamos feito várias atividades em conjunto e surgiu esta oportunidade, portanto um projeto financiado pela DG Artes, em que estive eu e mais 4 artistas diferentes, cada um com o seu meio de expressão, a falar um bocadinho da questão das alterações climáticas e o que é que podemos fazer para... Que parte é que nos compete fazer para ter um impacto menor nessa questão. A arte como intervenção. Como intervenção e a parte de, tínhamos uma comunidade de cientistas que faziam parte do projeto e o problema dos cientistas é como é que nós temos os dados, mas nós não conseguimos comunicá-los às pessoas e aí é que entram os artistas e nós tivemos, portanto, reuniões e reuniões com os cientistas em que eu fiz imensas perguntas para perceber o que é que vocês querem dizer e como é que eu posso dizer isso. Então acabei por fazer um projeto muito giro que eu não sei se a Teresa se apercebeu, mas ele foi pintado, foi numa torre de uma barragem. Sim. Eu pintei com uma jangada, portanto eu andei com um escadote em cima de uma jangada amarrada à torre da barragem porque fomos fazer uma visita lá e a barragem estava completamente seca e aquilo foi muito impactante. Portanto, andámos no solo todo rachado da barragem e eu de repente olhei para a torre e eu assim, uau, será? E perguntei à Graça e a Graça disse, pode, sim senhora, é o que a Sofia quiser. A Graça é muito querida, gosto muito dela e sempre pronta e super dinâmica. E então pronto, depois quando foram as datas para intervir, a barragem já tinha água, então tivemos que arranjar uma jangada feita com uns bidões e um portão e não sei o quê, mas foi muito giro porque fiz uns pés dos quais saem umas raízes e a ideia é ser interativo, não é? Quanto mais água tem a barragem, mais as raízes estão dentro da água, portanto aqui simbolicamente, não é? A nossa simbiose com a natureza e como está tudo interligado e pronto, esse foi outro trabalho que eu gostei muito de fazer, porque depois aquilo... Nós estamos a passar algumas fotografias, mas diga em que terras, em que localidades é que nós podemos, pelo menos algumas, que eu já sei que já em muitos sítios, está à mão da Sofia Camacho. Onde é que as pessoas podem ver as suas obras? Pronto, temos então... Alpiarça, vamos começar já. Vamos começar por Alpiarça, sim, tenho um trabalho feito o ano passado no anfiteatro da biblioteca,
pela ocasião do centenário, dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, junto com os 50 anos do 25 de Abril, portanto sim. É uma obra muito gira, os miúdos adoram, porque eu depois aproveitei as bancadas, que são, pronto, aquilo é um anfiteatro, não é? Com este formato, e tem as escadas que são feitas em cimento, mas eu fiz uns livros enormes, como moldura da minha pintura. Portanto, mas da biblioteca, o exterior ou no exterior? No exterior, há um anfiteatro no exterior. Sim, portanto qualquer pessoa pode visitar. É um Camões adormecido, ali com uma série de elementos também muito giros, que aquilo, se tiverem tempo para observar, vão sempre descobrir coisas novas, que é um bocadinho uma característica que eu tenho, não é? Brinco com escalas impossíveis e depois vou pondo pormenores em escalas cada vez mais pequenas, e se uma pessoa tiver tempo para apreciar, lá fica até se fartar. Tenho trabalhos, não sei, assim, Setúbal, na Covilhã. Na Covilhã tenho um trabalho muito grande, foi para um particular, mas que cria também aqui uma função didática relativamente ao processo da lã e da tinturaria, porque foi num edifício que foi uma das primeiras tinturarias da zona da Covilhã, que é uma dos pontos mais importantes do país a nível dos primórdios da tinturaria em Portugal, pronto. E mais, tenho na Guarda, tenho muitos agora assim de repente. Barroso, não é? Sim, nas Covas do Barroso, que foi um projeto conjunto com outro artista, portanto foi uma coisa feita a meias. O meu lado é o lado mais verde. Também, mais uma vez, a arte como propaganda, não é? É basicamente uma representação da mãe natureza, ali a falar da exploração de lítio que está a existir nas Covas do Barroso e que a maior parte das pessoas não estão cientes do impacto ambiental que aquilo tem. E mais? Tem no Reino Unido? Tenho no Reino Unido, em Great Yarmouth, também a convite de um amigo, portanto aí foi uma empena de um prédio inteiro, portanto 12 dias a subir e descer andaimes, que é todo outro nível. Pintar um muro, um mural, leva muito tempo. Depende dos meios, não é? Se eu tiver, por exemplo, uma grua, em vez de ter um andaime, se calhar já consigo fazer mais rápido, não é? E fisicamente acaba por ser menos desgastante, porque é uma das coisas que este trabalho tem, precisamente como a Teresa me mencionou e muito bem ao início, estamos à intempérie, estamos ao sol, estamos ao vento, sobe e desce andaime, latas de tinta para cima, para baixo, desce para ver como é que está, sobe. Quando subi já me esqueci do que é que ia fazer, voltava abaixo, portanto, fisicamente é muito, muito desgastante. Sim, portanto, mas ainda assim, as pessoas caem no erro de achar que é mais rápido pintar uma pintura deste tamanho do que um mural. Eu acho muito mais rápido, comparativamente, muito mais rápido pintar um mural, porque o gesto é maior quando trabalhamos não é tão pequenino, não é? Quando trabalhamos em pequeno, não é? Uma ilustração ou uma pintura de 20 por 40, temos que trabalhar com um material e qualquer pequeno desvio requer uma correção, não é? Já uma vez se enganou a fazer um mural? Não é enganos, faz tudo parte do processo. Sim, depois é assim, a tinta acrílica tem boa cobertura, portanto chega mais para a esquerda e afinal um bocadinho corrige e já está, não há assim erros. Pode haver erros de cálculo quando as paredes são difíceis ou não têm um ângulo de ataque assim muito bom, pode ser, isto ficou demasiado desviado, mas nunca é um erro que seja problemático. E agora, projetos futuros? Está a pensar em outras coisas, outras artes? Misturas? Sim, eu tenho sempre uma série de projetos muito com misturas, não é? Tenho uma série de imagens, eu costumo dizer que são as encomendas de Deus, uma série de imagens que me aparecem na cabeça e que eu não sei porque é que as tenho que fazer, mas tenho que as fazer. Portanto, não tenho assim nada de planeado, de grande, do género, um projeto super reconhecido, não, tenho uma série de projetos pessoais que estão em lista de espera à espera que eu tenha tempo, porque depois tenho pequenos clientes de coisas um bocadinho mais simples, seja cenografia ou seja outro tipo de trabalhos mais manuais, menos conceptuais e mais só de execução. Portanto, tenho uma série de coisas a acontecer, mas os projetos que eu tenho agora em mente, assim, que eu sinto como importantes, são estas encomendas de imagens que me aparecem e que eu tenho que fazê-las porque
porque tenho que sair cá para fora, não sei qual Mas é a função. Em mural? Em mural, se houver clientes para isso, porque depois a questão é, ok, eu quero fazer um mural. Okay, onde tenho que me ceder paredes, muitas vezes preciso de autorizações, não só do proprietário, mas como da Câmara, ou seja, portanto, às vezes torna-se um bocadinho... a parte burocrática aborrece-me um pouco. É chata, é mesmo, podemos mesmo dizer. Não fui feita para a parte burocrática. Acho que ninguém. Acho que não, pois, mas há malta que até faz e não sei o quê, eu se puder fugir. Portanto, assim, a nível de moral, assim, de grandes dimensões, tenho um para avançar agora em maio para uns clientes particulares, assim, coisas grandes de exterior, de momento não tenho assim nada planeado, mas é uma coisa muito curiosa, porque não é? Andamos sempre às voltas com estas questões de sermos artistas e o que é boa arte e o que é que não é. E eu tenho chegado a conclusões muito bonitas que me dão uma paz de espírito enorme, independentemente do reconhecimento exterior ou de repente ter clientes super importantes. E o que é importante, não é? O que é que eu quero dizer? O que é que eu preciso de dizer? O que é que me chega e que eu, embora não lhe saiba a função, o que é que eu tenho que pôr cá para fora? Porque nós tentamos controlar um bocadinho tudo, não é? Assim, vou fazer isto porque esta ou aquela pessoa se vão identificar. Eu acho que isso é só uma ilusão do ego, não é? Na verdade, nós temos é que fazer o que nos vai na alma e depois aquilo ganha vida própria e voa por si. Depois, de repente, nós temos que expor de alguma forma, não é? Só para aquilo poder chegar a quem tem que chegar. E acho que a função do artista é um bocadinho essa. E às vezes... falo por mim, esqueço-me no meio desta coisa de ok, tem que ser rentável para pagar contas, para não sei o quê, mas a verdade bonita é que depois fica lá. É isso. É que depois aquilo fica lá. Exato. E há sempre outros olhos que veem. E a mensagem que tem que chegar, não sou eu que tenho que dizer qual é. Não é? Eu posso querer dizer alguma coisa e isso é uma coisa, mas nem sempre tenho que ser eu a dizer, porque quem vai ver é que vai tirar dali o que tem que tirar. É a obra que diz, é para cada um. Exatamente, exatamente. Sofia, muito obrigada. Obrigada eu. Imenso, foi um prazer estar aqui consigo. Nós ficamos por aqui hoje, já sabe, hoje estivemos em Espaço de Cultura. Fique bem, até à próxima.